Hoje nós vamos estudar os polinômios interpoladores de Lagrange. No caso dos polinômios de Newton, quando a gente adicionava um termo a mais no polinômio, nós aumentávamos o grau do polinômio interpolador. Então, um polinômio interpolador de Newton linear ele tem dois termos, né? Depois, um de quadrático, ele tem três termos, né? Antes que a ideia, como a gente viu na aula teórica sobre polinômios interpoladores de Newton, é uma certa similaridade com a série de Taylor, né? Então, quando a gente vai elevar a ordem, nos polinômios de Newton, a gente adiciona termos a mais, né? No caso dos polinômios interpoladores de Lagrange, a ideia é diferente, certo? Nós vamos ter funções de Lagrange. Dentro dessas funções, nós vamos ter termos de primeira, segunda ou terceira ordem, dependendo do grau interpolador dos polinômios. Os polinômios interpoladores de Lagrange podem ser usados também em duas dimensões, em três dimensões, para várias aplicações. E, no meu ponto de vista, é mais interessante a aplicação do que a interpolação normal, vamos dizer assim, que foi a primeira que a gente viu, calculando os coeficientes a 0, a 1, a 2, etc. da função e resolvendo o sistema linear mal condicionado, ou um interpolador de Newton. Então, o Lagrange, na minha opinião, é mais interessante, mais simples de ser aplicado e com uma gama muito grande de aplicações, certo? Para resolver, por exemplo, equações de Maxwell, com métodos de elementos finitos, a gente usa, super normal se usar comum os interpoladores de Lagrange, para interpolar o campo magnético dentro dos elementos finitos, que a gente chama, né? Nesse caso aqui, eu vou tentar mostrar para vocês o caso linear. Eu tenho dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. E eu quero saber, a mesma pergunta de sempre, né? Quanto que vale num ponto intermediário x qualquer, né? Então, eu vou tentar achar a equação da reta, nesse caso, que passa exatamente entre esses dois pontos. A gente já viu isso com o polinômio de Newton. Né? Então, aqui eu vou definir para vocês duas funções de Lagrange. Tá? Imagine que dentro desse intervalo aqui, x1, x2, onde eu tenho os dois pontos, né? Então, eu vou definir esse intervalo aqui, x1, x2. Eu vou construir duas funções. Uma função que ela vai valer 1 em x1 e 0 em x2. Tá? Então, teria mais ou menos essa angulação aqui. Vou tentar fazer aqui. Então, essa função valeria 1 em x1 e 0 em x2, certo? Essa função aqui, vamos chamar ela de L1. E uma outra função que teria valor 0 em x1 e 1 em x2. Então, seria mais ou menos assim, ó. Aqui o valor seria 1. Essa função, vamos dar um nome para ela de L2. Essas funções são bem simples de serem obtidas. E a ideia é o seguinte, como se essas funções dessem um peso para cada ponto. Então, olha só, eu posso definir, então, a minha função f1, interpolador de primeira ordem, Lagrange, assim, ó, uma f de x
L1, bom, ou ao contrário, assim, ó, f de x1, que é um ponto que eu conheço, vezes L1, mais f de x2, L2. Note que se essas funções realmente tiverem esse formato aqui, quando x igual a x1, o L1 vale 1, né? E o L2 vale 0. Então, o f de x em x1 vai ser igual à função f de x, né? O polinômio interpolador de primeira ordem vai ser igual à função que eu estou tentando interpolar, o ponto, né, da medida que eu estou tentando interpolar. Vamos ver se funciona para x2. Bom, se x igual a x2, o L1 é igual a 0. L1 0, esse termo some, né? E o L2 é igual a 1. L2 igual a 1. Então, para x igual a x2, o f de x, o f1 de x2 vai ser igual ao f de x2, né? Bom, no nosso, se a gente fosse desenhar a função aqui, né, eu poderia desenhar essa parte, que seria, na verdade, a função no ponto x1 vezes o L1. Quanto mais próximo do ponto x1 a função estiver, mais ela vai estar próxima de f de x1. Né? E quanto mais a função estiver próxima de x2, mais ela vai estar próxima do valor de x2. E à medida que ela se afasta de x2 em direção a x1, aí, claro, o ponto x2 já não tem mais importância, o ponto que vai ter importância é o ponto x1, como se fosse uma média ponderada, né? Então, aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó. Esse ponto aqui, na verdade, esse trechinho aqui, ó, na verdade aqui eu tenho f de x1. Como nesse ponto aqui o L1 vale 1, então aqui na verdade eu teria f de x1 vezes L1. Né? E se eu traçar uma outra reta aqui, ó, o que eu fiz? Na verdade eu estou pegando as funções L1 e L2 e multiplicando por f de x1, que foi o que eu fiz aqui. E agora eu vou desenhar esse outro termozinho aqui, ó. F de x2, L2. Somando esses dois, em qualquer ponto, eu vou ter a função reproduzida lá. Certo? Note que se eu estiver bem no meio do caminho, eu vou ter o L1 vale 0,5 e o L2 vai valer 0,5 também. Né? Então eu vou ter como se fosse uma média, né, uma média ponderada da função, exatamente no meio. Se ela estiver mais próxima de x1, então o L1 vai acabar dando peso maior para o f de x1 do que para o f de x2. Né? E o polinômio interpolador, ou a função f1 resultante, dá exatamente o mesmo resultado que com a interpolação polinomial normal ou com o polinômio de Newton, que a base do espaço que gera esses polinômios, na verdade, é o mesmo. A gente está pegando uma base completa de primeira ordem. Então, o resultado dá o mesmo. Mas, vocês viram que quando a gente faz a interpolação sem usar os polinômios de Newton, ou de Lagrange, que tem que resolver um sistema linear mal condicionado. Com Newton não precisava usar, né? Nós desenvolvemos uma técnica para escrever, né, a equação dos polinômios diretamente sem precisar resolver um sistema linear. E com Lagrange agora a mesma coisa. Lagrange, na minha opinião, até talvez um pouco mais simples e mais direto. Bem interessante, certo? Bom, agora para nós a gente necessita agora escrever quanto é que são essas funções L1 e L2. Note aqui, ó, eu posso escrever um L1, olha assim, olha só, eu vou fazer aqui, ó, uma diferença aqui embaixo. Como a função, depois a gente vai generalizar, certo? Como a função é a função 1, eu vou escrever aqui, ó, x1 menos x2, certo? O L1. E aqui na função L2,
como é a função 2, embaixo eu vou escrever x2 menos x1, certo? Bom, agora imagine o seguinte aqui, ó. Quando x igual a x1, a função tem que dar 1. Né? Então aqui o que eu faço? Eu faço menos x2 e aqui eu escrevo x. Note que vira uma função de x. Então, ó, quando x igual a x1, vai ficar x1 menos x2 sobre x1 menos x2, que dá 1. E quando x igual a x2, x2 menos x2 dá 0. Né? Claro, o expoente de 1 aqui, né, é uma função linear, então dá exatamente realmente essa equação aqui. Né? Para fazer o L2, a mesma ideia. Então aqui eu vou fazer o seguinte, menos, note que eu copio aqui o polinômio embaixo, ó, que está embaixo em cima, só tiro o índice, né? Aqui eu vou copiar o x1 lá em cima, que é a função 2, então aqui eu usei 2, x2 menos x1. E agora aqui eu uso x. Vamos ver se está certo. Ó. Se o x for igual a x2, x2 menos x1 dividido por x2 menos x1 dá 1. Então quando x igual a x2, o L2 vale 1. Tá certo. E quando x igual a x1, x1 menos x1 dá 0. Né? Então, escrevendo o polinômio de primeira ordem completo, de Lagrange, nós temos f de x1, que é o valor que é dado, e o L1, x menos x2 sobre x1 menos x2 mais o f de x2 vezes o L2. O L2 a gente acabou de expressar ali, né? X menos x1 sobre x2 menos x1. Muito simples, né, pessoal? Então, a gente, com os pontos x1, f de x1, x2, f de x2, nós substituímos aqui. Aí, no lugar do x, nós avaliamos, né, o ponto que a gente quer, intermediário, e a gente consegue saber o valor da função, interpolando os dois pontos por uma linha reta. Certo? Bom, eu mostrei aqui agora, só para ficar mais claro, né? Fiz um desenho aqui das funções L1 e L2, né? Então, essa função aqui, a gente já tinha feito ali, né? Seria a função L1 de Lagrange, interpolador de primeira ordem, e aqui a função L2, né? Então, por uma interpolação de primeira ordem, eu preciso dessas duas funções, L1 e L2. Certo? Para uma interpolação de ordem elevada, a gente vai precisar de um termo a mais. Na verdade, um produto aqui em cima e embaixo. Já vou mostrar para vocês, de segunda ordem, certo? Então, primeira ordem aqui. E agora, um de segunda ordem. Vamos lá. Vamos, então, tentar fazer um polinômio interpolador de segunda ordem. Certo, pessoal? Então, a ideia é fazer o seguinte. A ideia é, para um polinômio de segunda ordem, o f2 de x, né? Eu vou ter uma função L1, que tem 3 pontos, f de x1, mais uma função L2, f de x2, e mais uma função L3, f de x3. Né? Então, qual a característica da função L1? L1 tem que valer 1 em x1
e tem que valer 0 em x2 e 0 em x3. De tal maneira que quando o x for igual a x1, a minha f de segunda ordem de x1 vai ser igual a f de x1. Né? O L2 também, o L2 tem que se valer 1 em x2, 0 em x1 e 0 em x3. Certo? E o L3 tem que valer 1 em x3, 0 em x2 e 0 em x1. Né? Como que ficariam essas funções? Né? No caso de a gente ter 3 pontos, nós podemos fazer então em interpolação quadrática. Né? Já aprendemos como fazer com o polinômio interpolador de Newton. No caso de Lagrange, a ideia é simples. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá então. Vamos fazer uma função L1. Também são produtos de cima e embaixo. Certo? Bom, como a minha função é a função 1, eu vou fazer assim embaixo aqui, ó. Vou fazer x1 menos x2. Tem um padrão para fazer essas funções, certo? E depois novamente x1, porque é a função 1, menos o outro ponto que está faltando, que é o x3. Note que agora nós temos 3 pontos, né, pessoal? Né? Então vamos escrever aqui 3 pares de pontos, né? x1 f de x1, x2 f de x2 e x3 f de x3, né? E nós queremos saber o valor da f num ponto intermediário, né? Bom, note que a função L1, depois a gente completa L1. Vamos usar o mesmo esquema aqui para vocês entenderem como é que faz para fazer a função L2. Então, aqui eu tenho x2 menos x1 daí, que é o que está faltando. Depois x2 menos x3. Chegar um pouquinho para cá, tudo isso. Bom, depois a gente completa aqui, tá? E a função L3 de Lagrange, então vai ser x3 menos x1, porque é a função 3, o primeiro x1 na sequência, depois x3 menos x2. Isso aí. Beleza. Agora, com a mesma ideia, a gente pode repetir esses polinômios aqui em cima, certo? Só que onde tem o x1, eu coloco x, porque note, se eu repetir isso aqui em cima e eu colocar x, quando x for igual a x1, esse termo de baixo vai ficar igual ao de cima, a função vai dar 1. Olha só. Eu faço x menos x2. Olha o detalhe aqui, não botei x1, né? Aqui é a variável independente. x1 e x2, x3 são os pontos, né? Esse aqui também, onde tem x1, eu boto x ali, ó. X menos x3. Bom, o que aconteceu, pessoal? Se o x for igual a x1 aqui também. Fica x1 menos x2, x1 menos x3. Vai ficar igualzinho o termo de baixo. Né? Os dois iguais, um dividido pelo outro vai dar 1. Agora, se o x for igual a x2, x2 menos x2 dá 0. A função vai dar 0. Se o x for igual a x3, x3 menos x3 dá 0, porque é um produto aqui, né? Então, essa função vai ser igual a 0 em x3, vai ser igual a 0 em x2 e vai ser igual a 1 em x1. E note que aqui eu vou ter um produto x por x. Se eu distribuir aqui, ó, né, eu vou ter um polinômio de segunda ordem. Vai aparecer o termo em x quadrado, o termo em x e um termo constante. Certo? Note que aqui embaixo tem um número, né, um valor, porque são as coordenadas x1, x2 e x3, os meus 3 pontos. Né? Por isso que aqui agora a gente vai ter 3 pontos para daí achar a interpolação num ponto intermediário.
certo? Para achar a função L2, a mesma ideia. Ó, como eu estou na função 2, onde tem x2 agora aqui em cima, eu repito o termo de baixo, só que aqui eu uso x e aqui eu uso x também. Note, ó, se x igual a x2, né, eu tenho em cima e embaixo o mesmo valor, vai dar 1. Agora, se o x for igual a x1, esse termo dá zero, a função dá zero. Se o x for igual a x3, x3 menos x3 dá zero. Então, essa função L2 vale 1 em x2. Vale 0 em x3 e 0 em x1. Né? Ela vai ser um peso que vale 1 exatamente em cima do ponto x2 e vale 0 nos outros. Né? Então, se a função for avaliada no ponto x2, essa função aqui vai valer 1. Certo? Só que a gente já viu que essa daqui vale 0. Porque se x2 menos x2 aqui dá 0. Né? Então, na verdade, esse tempo vai dar 0, esse aqui também. E fica esse aqui vale 1. A f de segunda ordem no ponto x2 é igual a f de x2. Né? A L3 é a mesma ideia, pessoal. É só repetir aqui em cima. Onde tem x3 eu boto x. Note, se o x igual a x3, x igual a x3, embaixo e em cima igual dá 1. X igual a x1 dá 0. X igual a x2 dá 0. Certo? Então, são as funções de Lagrange. Note que agora basta eu substituir o valor de x aqui, né? E eu vou conseguir, no final, o valor da função com um polinômio de segunda ordem. Eu vou mostrar aqui para vocês, já desenhadinho, as funções L1, L2 e L3 de Lagrange para a ordem 2. Certo? Então, as funções de Lagrange, se vocês notarem aqui, ó, essa daqui ela é 1. Aqui é aquele exemplo que a gente fez, eu vou fazer ele depois novamente, a interpolação entre o ponto x 20 e 140, mas eu pedi 50, tá lembrado? Então um ponto, na verdade, um ponto seria esse aqui, o x1, né? O x2 seria 80, isso, e o x3, 140, certo? Note que essa função aqui, ó, essa função aqui é a função L1. Ela vale 1 em x1, tá vendo? Vale 1, ó. Depois em x2, ela vale 0, tá vendo? Ó? 0 em x2. E depois 0 em x3. Então, se a gente for desenhar aquela função L1 para esse x1, x2 e x3 que eu coloquei aqui para vocês, né? A função L1, essa função aqui, ó, né? Ela vai ter exatamente esse desenho aqui, certo? Se a gente for desenhar agora a função L2, que é essa daqui, ela vale 1 em x2. Então, note, ela vale 1 em x2. Se eu tenho essa função em amarelinho aqui, ó, essa em amarelinho seria a minha L2. Note que realmente elas são todas funções de segunda ordem, né? Essa aqui dá uma parábola bonitinha, certinha, centrada, né? Essas outras duas estão simétricas uma em relação à outra. Note, o L2 vale 0 em x1, vale 1 em x2 e vale 0 em x3, né? É claro que essa última aqui é a função L3. Né? Uma coisa interessante é o seguinte, se a gente somar o valor das funções de qualquer ponto, vai dar 1. Então, na verdade, elas distribuem o peso de cada um dos pontos da função em f de x1, f de x2 e f de x3, conforme a proximidade do ponto, né? Que eu estou querendo. Não dar um peso maior para aquela função f de xi, né? Que está mais próximo do ponto i. Né? Mas se eu somar o valor dessas funções aqui, L1, L2 e L3, em qualquer ponto vai dar sempre 1. Certo? Então, só voltando para cá,
a gente pode calcular as funções assim, separadamente e jogar lá, né? Ou escrever a função de Lagrange de segunda ordem, né? É o que a gente está fazendo aqui. Escrever o polinômio de Lagrange, interpolador de Lagrange de segunda ordem, completinho aqui. Daí é só substituir, né, pessoal? Mas vamos fazer aqui só para... Bom, a gente pode usar aqui a seleção. Vou selecionar aqui, ó. L1 tá aqui. Beleza. Depois o L2. L2 aqui. Depois um L3 aqui. E agora aqui a gente pode escrever então, né? L1, f de x1, aqui vezes f de x1, né? Mais o L2 vezes o f de x2 mais o L3, que é essa daqui, vezes o f de x3. Vocês notem agora, pessoal, que esse aqui ficou pintadinho aqui, né? Vocês notem agora que o polinômio de Lagrange, esse aqui é de segunda ordem, a função L1 é de segunda ordem, a função L2 é de segunda ordem, a L3 é de segunda ordem. Diferente do polinômio de Newton, que cada termo a gente ia elevando a ordem à medida que a gente adicionava um termo a mais, né? Então aqui as funções L1, L2, L3 elas já são funções da ordem do polinômio que eu estou interpolando. Mas claro que é preciso somar, né, essas funções multiplicadas pelo valor da função em cada ponto para poder achar o valor da função, certo? Para generalizar, se a gente quiser achar um polinômio de ordem maior, né, a gente pode usar então usando o mesmo a mesma ideia, né, que a gente fez com um polinômio de primeira e de segunda ordem. Dá para escrever então ó, um polinômio de Lagrange, tá? De ordem n-1, então f de n-1, né, seria igual a somatória de variando de 1 até n, de Li, note que o Li é de x, é uma função de x, né? F de xi, que aqui sim é do ponto i, né? As funções Li de x, tá? Elas podem ser obtidas assim, ó, como produto, né? Produto de j variando de 1 até n para j diferente de i de x menos xj sobre xi menos xj, né? Vocês imaginem o seguinte, põe só como exemplo aqui, ó, polinômio de segunda ordem, certo? Se eu quisesse fazer uma interpolação de segunda ordem, né? Então aqui o n-1 seria 3, né? O n seria 3 daí, certo? Polinômio de ordem 2, ó.
polinômio de ordem 2. Segunda ordem, né? Como a gente fez agora por último, quadrático, né? Então o n teria que ser 3. 3 menos 1, 2. Então ficaria um F2, certo? Né? Então aqui o i variando de 1 até 2. Né? De 1 até 3, desculpa. Né? O n daí seria igual a 3. Né? Por exemplo, se eu fosse achar aqui agora o L1 ia ser igual, né, ao produto, tá? Ó, se eu tenho a função i, o i aqui aparece o xi, tá vendo? Então, teria que ter x1 menos o j, né? Como o i é 1, e aqui o j tem que ser diferente do i, então aqui o j não pode ser igual a 1. O j vai ter que ser igual a 2 e igual a 3, né? Certo? E depois i, que é 1, como a gente fez, né? E aqui em cima eu vou ter x menos j. Aí aqui novamente o j não pode ser, tem que ser diferente de i. Se o i é 1 aqui, ó, esse aqui é 1, aqui em cima tem que ser diferente. Então vai ter que ser x2 e x menos, que é produto, né? X menos x3. Pronto, né? Eu fiz o j igual a 1, depois o j igual a... Bom, a 1 ele não pode ser, né? Porque ele tem que ser diferente de i é igual a 1. Então, na verdade, o j aqui vai ser 2 e 3, né? Para essa função L1, né? E assim depois eu posso formar também, fazer a função L2, L3, etc, né? Então aqui só dei um exemplo, mas se caso a gente quisesse um polinômio de terceira ordem, o n aqui seria igual a 4, né? Eu teria 3 produtos aqui em cada função e teria 4 funções, L1, L2, L3, L4. Certo, pessoal?